Olá, essa é mais uma edição do Pauta Aberta. No programa de hoje, vamos falar dos cães da raça Pitbull. Eles impressionam à primeira vista por serem um tipo de cão com muita força, impulso e vontade ilimitada. Essas características reforçam o imaginário popular quanto ao seu temperamento, levando muitos a acreditarem que, por natureza, a raça transborda agressividade. E para discutir o tema, recebemos a doutora Janaína Reis, veterinária e protetora de animais do projeto Salva Cão. Olá, Janaína. Olá, Obrigada pela sua visita. Obrigada pelo convite. Janaína, qual a sua relação com os pitbulls? Você atende muitos? O número de animais dessa raça aumentou nos últimos anos, né? Eu sempre tive uma relação muito boa. Dificilmente eu tenho problema no atendimento com cães dessa raça. Por incrível que pareça, as pessoas têm muito medo, mas são cães extremamente dóceis. Tudo depende muito de como ele é criado, mas são cães dóceis, são cães fáceis de lidar. E o convívio tem sido bem tranquilo. E você já teve um pitbull? Eu tive. Faz quanto tempo? Ele já morreu faz quase 7 anos, mas foi um cachorro bem especial na minha vida. E você já foi mordida por um? Por pitbull, não. E quais as diferenças entre as raças, os tipos de pitbull que tem? Na verdade, assim, o que a gente percebe muito de diferença com relação ao comportamento desses animais está mais relacionado à forma com que esses animais são criados. O espaço físico que é oferecido para esses animais, o gasto de energia, são cães que precisam gastar energia, a forma como eles são educados. Como qualquer cachorro de qualquer raça, mas o diferencial é que eles são cães muito fortes. Então, essa energia tem que ser bem direcionada. Sim. E qual o comportamento habitual deles? A maioria dos cães dessa raça são cães bem ativos, bem agitados, são cães dóceis, são cães muito inteligentes, que aprendem fácil, são cães muito, muito tranquilos de lidar mesmo. E ele dá sinais de quando ele está agressivo ou ele ataca do nada, como as pessoas falam? Eu acho que qualquer cachorro dá sinal de que algo não está bem. Que nem sempre os proprietários e as pessoas conseguem identificar esses sinais. Então, como por exemplo, abanar o rabo, nem sempre quer dizer que o animal está feliz, que ele está gostando da situação. Mas o cachorro geralmente dá sinal de que algo não está bem. Só que as pessoas muitas vezes ultrapassam esse limite. E o fato dele pular muito é um sinal de que ele é agressivo? Não, é um sinal de que é um animal muito ativo. Como eu disse, ele precisa gastar energia e essa energia dele tem que ser bem direcionada para evitar a agressividade mesmo. Mas são cães eles têm uma musculatura muito forte, então eles são cães atletas mesmo. Uhum. E como ele se comporta com outras raças de cachorro? Também tudo depende da criação. Animais acostumados desde cedo, desde novinhos, com outros cães ou até com outros animais de outras espécies, esse convívio é tranquilo. Agora, animais que nunca conviveram com outros animais e num momento de estresse, ele se depara com outro animal, pode acontecer um acidente. E o comportamento dele com o dono tem a ver com o tratamento ou a genética dele também influencia? As duas coisas influenciam. Mas eu acho que a forma como ele é criado, o relacionamento do proprietário com o animal, eu acho que é mais do que 60%, 70% da personalidade, do comportamento desse animal. Tem a personalidade individual de cada um, mas eu acho que o comportamento varia muito com a criação. Quando a gente tem criança em casa, como que deve ser o tratamento com esse cachorro? Não só com esse cão, mas com qualquer cão. A adaptação tem que ser desde o início. Então, se o cão já está presente na casa, quando tem a chegada dessa criança, essa adaptação, essa apresentação tem que ser gradativa. Se acontece o contrário, se chega o cão e já existe a criança, tentar orientar essa criança de como ela tem que se relacionar com esse animal, né? Para evitar acidentes. Às vezes a criança, dependendo da idade, não entende que não pode apertar, que não pode subir em cima. Tem que ser um trabalho dos dois lados. E o tratamento dado ao pitbull é comprometimento dos donos ou um adestrador pode ser chamado? Eu acho que sempre que possível trabalhar com adestramento. Sempre que possível. Nem sempre o proprietário consegue doutrinar esse cão, educar esse cão da forma adequada.
E o adestramento, por incrível que pareça, não é só do animal, é adestramento do proprietário também. Então, eu acho que vale a pena. Assim como uma criança vai para a escola, uma criança tem professor, tem aula, o animal também precisa. Sim, e existem técnicas diferentes para adestrar um cachorro pitbull? Existem técnicas diferentes. Na verdade, tem muita gente que faz o adestramento visando guarda, tem adestramento para companhia, isso varia bastante. Sim, e esse treinamento ele é longo ou depende do cachorro? Depende de cada caso, depende de cada animal, da personalidade, do temperamento de cada animal. Sim. E a partir do momento que ele aprende, isso vai para a vida toda ou você tem que voltar sempre a adestrar o cachorro? Tem que estar sempre reforçando. Ele aprende, o que ele aprende, ele não esquece, ele não desaprende. Mas eu acho que tem que estar sempre reforçando. Então, há alguns pontos, como evitar brincadeiras agressivas, isso você vai estar sempre reforçando a vida toda. E tem alguma idade ideal para começar a adestrar o pitbull? Quanto antes, melhor. E os mais velhos é mais difícil de conseguir um resultado? Às vezes o resultado é um pouco mais lento, mas a gente consegue ver resposta assim. Sim. E o exercício físico faz parte do adestramento? Faz. Não só do pitbull, mas de qualquer animal, de qualquer cachorro. A gente brinca que cachorro cansado é cachorro feliz, porque esse gasto de energia para eles é importante. Eles precisam desses exercícios. Sim. E quais tipos de exercícios a gente pode fazer? Desde caminhadas, corridas com moderação, brincadeira com bolinha, passeios, enfim. Brincadeira com outros cães, se o animal aceitar. Nós visitamos um hotel para cães em São Lourenço da Serra, que acolhe cachorros de diversas personalidades, inclusive os pitbulls. O local oferece serviço de reabilitação mental e física para esses animais. Acompanhe agora a reportagem de Bruna Porto. Quando o assunto é pitbull, o papo sempre vira discussão. Uns defendem que o tratamento dado pelo dono é o diferencial para que ele não se torne um cachorro agressivo. E outros afirmam que é da natureza do cão ser hostil. Estamos no Hotel Fazenda Easy Dog, com a proprietária Karine Romanelli, que recebe cães de qualquer porte e idade e oferece o serviço de reabilitação. Ela vai nos contar como é a relação dos pitbulls com as demais raças. Como que funciona o tratamento de reabilitação para os cães? As pessoas nos procuram, fazem o primeiro contato. Esse cão é avaliado no local, aqui na fazenda ou na própria casa. E é muito importante ver as condições que esse animal está vivendo. Então, ver o local onde está e quem trata desse animal. Para depois eu dar informações sobre a recuperação, o que vai ser feito, enfim. Então, eles são tratados na sua individualidade ou são tratados em grupo? Todo atendimento é personalizado, porque eu preciso dar para quem me contratou por um serviço, né? Ela vai pagar por aquilo, então eu tenho que dar paz para essa pessoa. E para o animal eu preciso dar equilíbrio para ele poder conviver bem com a família, ou se for um cão para casos de adoção, poder ser adotado ir para um lar onde vão ter pessoas capazes de lidar com aquela determinada raça. Compreendo. Como que é a relação da raça Pitbull com as demais raças? O Pitbull é um cão que no início da sua criação na Europa era usado para ficar perto das pessoas, dos humanos, né? Eles eram comprados, adquiridos como cães de guarda, mas para ficarem junto das pessoas. Isso foi mudando conforme o tempo, foram sendo usados exemplares para rinhas, que são as brigas, né? E isso foi desvirtuando a raça até fisicamente e emocionalmente. Existem grupos que tentam resgatar esses cães novamente através de recuperação física e mental, que é o que nós fazemos aqui. Não é uma raça para todas as pessoas, não é para todo mundo. São cães de guarda, são cães às vezes temperamentais, são cães muito fortes e robustos, mas a influência humana às vezes prejudica na recuperação. Você acha que o fato dele ser conhecido como um cachorro hostil é culpa do dono ou do instinto do cachorro? É culpa dos humanos. 98% é culpa sempre da pessoa que está por trás do animal. Isso a gente pode ver no nosso trabalho. Os outros 2%, ele pode ter mesmo algum desvio de comportamento, que aí precisa de acompanhamento veterinário ou acompanhamento de um adestrador capacitado. Como vimos no VT, o cachorro pitbull ele pode se adaptar a um local com vários cachorros. Como isso é feito?
como a gente havia conversado, se o animal já está acostumado é mais fácil. Se é um animal que nunca conviveu, essa adaptação, essa apresentação tem que ser bem lentamente. Não só por ser um cão da raça Pitbull, mas porque o animal ele precisa entender que aqueles cães não estão oferecendo nenhuma ameaça para ele. Em caso de ataque, é comum acontecer algum ataque do Pitbull num local como esse? Normalmente, os funcionários desses locais já estão bem treinados e bem acostumados a lidar com o convívio desses animais. Então, é muito raro. Dentro de hotéis, de hospedagens, é muito difícil. E no caso, se a gente estiver na rua e tiver um Pitbull solto, como evitar esse ataque? No primeiro momento, eu acho que nunca encarar esse animal, nunca olhar nos olhos dele, porque se for um animal que já está se sentindo acuado, ameaçado, olhar nos olhos pode significar confronto para ele. Então, nunca olhar nos olhos, não fazer movimento brusco, tentar se afastar lentamente, com passos lentos, não gritar e, se possível, chamar algum órgão público para ajudar, polícia, bombeiro. E se ele acabar pulando na pessoa, como a pessoa deve reagir? A pessoa tem que tentar manter a calma e, realmente, é um cão muito forte, vai precisar de ajuda para tirar esse animal de cima. Mas tentar manter a calma, não se debater e não gritar. Porque o animal se assustando, o ataque é mais agressivo. Existe um aparelho chamado break stick, que você coloca na boca do Pitbull para ele soltar a mordida. Isso existe aqui no Brasil? Como é que tá? Eu não tenho experiência com esse tipo de equipamento. Na verdade, eu tenho muito poucos, assim, eu nunca tive nenhum problema, na verdade, com o Pitbull. Então, como eu te disse, é uma raça que, com uma criação adequada, é um cão tão dócil quanto qualquer outro. Então, a gente não tem muito uso, não tem muito trabalho com esse tipo de aparelho. Historicamente, o Pitbull ele já foi até babá de crianças. Como que essa história reverteu dessa maneira? Acho que foi criado um tabu, né, com relação à raça. Começaram a acontecer alguns casos isolados, só que a imagem desse animal agressivo cresceu e todo o resto, todas as qualidades desse animal foram esquecidas. Mas é um animal bacana, é um animal que o convívio com criança é bem tranquilo. Vamos agora a um breve intervalo e o programa Pauta Aberta volta já. Estamos de volta com Pauta Aberta. Hoje discutimos o comportamento da raça Pitbull com a veterinária Janaína Reis. Janaína, você já teve um Pitbull, você comentou isso. Qual era o nome dele? Dark. E como que foi a história? Quando você pegou? Como que foi? Na verdade, eu perdi uma cachorra e eu ganhei o Dark de um amigo que criava Pitbulls. E quando eu contei para minha mãe que eu ia adotar um Pitbull, no primeiro momento, a reação dela foi de medo, de pânico, justamente por conta dessa fama que já havia sido criada. Mas desde o começo ele se mostrou super dócil, super manso, super tranquilo para a convivência, mas um animal extremamente ativo. Sim. E você pegou ele pequeno? Eu peguei ele com 4 meses. Ele viveu quanto tempo? Ele teve um problema renal, ele morreu com 8 anos. Morreu novinho? Novo, muito cedo. E essa fama que o Pitbull tem, isso atrapalha as pessoas a adotarem o Pitbull? Atrapalha, na verdade atrapalha na adoção, principalmente de animais adultos. Porque o que acontece muito é que a gente vê muitos animais sendo comprados, adotados, sem o conhecimento da raça. E aí, com o passar do tempo, o proprietário percebe que não é exatamente aquilo que ele imaginava, não tem um espaço, e acaba acontecendo muito abandono de cães dessa raça.
E aí a readaptação desses animais é mais difícil, por conta desse tabu também. Recentemente você resgatou um pitbull que estava preso. Conta pra gente como que foi esse resgate. Esse animal, ele foi, o proprietário havia sido preso e o animal ficou trancado dentro do apartamento por 4 meses. Uma pessoa ia, só abria uma frestinha da porta, jogava a ração e fechava. E ele ficou totalmente isolado de pessoas, não saía de lá, num ambiente sujo, pequeno, abafado, sem cuidado, sem carinho, sem higiene. E ele se tornou totalmente selvagem. E a retirada desse animal foi bem complicada, a gente precisou do auxílio do Corpo de Bombeiros. Só que a partir do momento que a gente tirou o animal daquele espaço que era o território de segurança dele, ele se mostrou completamente diferente, aceitou contato. Mas é um animal que, por conta desse episódio de maus tratos, ele desenvolveu um distúrbio comportamental e que a gente faz o tratamento diário até hoje. E vocês vão adotar esse cachorro? Vão pôr para adoção? Ele tá para adoção, só que é uma adoção muito especial. A gente só conseguiria doá-lo para uma pessoa extremamente consciente do quadro, do caso dele específico. No caso, você precisou do Corpo de Bombeiros. Quanto tempo levou para resgatar esse cachorro? Em torno de 3 horas. Você utilizou algumas técnicas para conseguir dominar? A gente tentou a sedação, só que como eu não conseguia chegar perto do animal, a sedação era via oral, que não tem uma eficácia tão boa. E aí com a chegada do Corpo de Bombeiros a gente conseguiu usar o cambão e laçar o animal. Sim. E para quem está em casa e pensa em adotar um pitbull, que dicas que você dá? Primeiro passo é estudar a raça. Leia muito sobre a raça, converse com pessoas que já têm animais dessa raça, saiba das necessidades, do que ele precisa, de como é o dia a dia de um animal dessa raça. É o primeiro passo. Você disse que o pitbull é muito dócil e esses ataques que a gente vê por aí acontecem mesmo quando ele é tratado com carinho. Como é que isso acontece? Normalmente esses ataques acontecem em casos onde o animal não teve a criação adequada. Em algum ponto houve alguma falha. Então, ou o espaço muito restrito, esse animal não tinha o convívio com muitas pessoas. Muitas vezes esses animais são criados acorrentados, ou alimentação inadequada. Então, todos esses fatores podem contribuir, não só para cães dessa raça, mas qualquer cachorro a ter algum distúrbio comportamental. Para quem tem e ficar sabendo, qual que é o impacto da mordida dele? Em torno de 200 quilos. Tem comparação com algum outro animal? O tubarão branco, a mordida é em torno de 250 quilos. Para um animal desse porte, é uma mordida muito forte. Ele tem uma mandíbula extremamente forte. E você acha que está na moda ter um pitbull, essas pessoas que criam para rinhas, para brigar com outros cachorros? Eu acho que agora até deu uma diminuída essa moda, mas a gente teve uma época onde era realmente moda e foi quando a gente começou a ter muito abandono de cães dessa raça. São animais que, como são muito fortes, o pessoal pega realmente para rinha. A gente tem contado com a fiscalização e as mídias sociais têm ajudado bastante no controle disso. E alguns lugares até proíbem que o pitbull possa sair na rua, alguns horários. O que você acha dessa medida? Eu acho uma medida muito extrema. Eu acho que tem que tomar cuidado. Eu acho válida a saída desses animais com focinheira, já que nem todos os proprietários são conscientes e fazem o adestramento e conseguem ter controle dos seus cães. Então, eu acho que vale para cães muito grandes. Mas eu acho que a restrição total do animal eu acho muito triste. Como em alguns casos, em alguns países já foi sugerida a exterminação de cães dessa raça. Alguns canis se orgulham de dizer que eles produzem cães dóceis da raça pitbull. Como que isso acontece? Tem como produzir um cachorro? Não, não existe. Não é fábrica, não tem molde. Cada animal que nasce é um indivíduo. E cada indivíduo tem uma personalidade, assim como o ser humano. Mesmo que você tenha uma criação super adequada, você tem traços da sua personalidade, que você não consegue mudar. Então, assim, não tem como criar, não tem uma fórmula. Claro que a herança genética de pais dóceis contribuem bastante, mas 100% garantida é impossível.
E cruzar os pitbulls da mesma cria influencia alguma coisa? Influencia. Você acaba predispondo a alguns problemas genéticos. Você acaba reforçando aqueles genes que são recessivos. Então, realmente não tem indicação de acasalar animais com a mesma linhagem. E essa ideia de que cruzando o animal com outro de outra família, essa ideia influencia as pessoas a quererem ou não um pitbull? Existe muito aquela criação de fundo de quintal que a gente chama, que são pessoas que acabam acasalando seus animais sem conhecimento, sem cuidados adequados. E acaba predispondo ao abandono desses animais depois. Sim. Você acredita que a criação desses animais para rinhas construiu uma geração de pitbulls violentos? Não, eu acho que não construiu a geração, não. Eu acho que é muito individual, é aquele animal que foi para a rinha. Só que a gente trabalha com alguns animais que foram retirados de rinha e que com tratamento adequado, com carinho, alimentação, castração, que é extremamente importante para o comportamento desse animal, se tornaram dóceis e capazes de conviver tranquilamente com as pessoas. Então, é muito relativo. Um estudo da Universidade da Pensilvânia mostrou que cães de raças menores, como o salsicha, eles mordem mais as pessoas, é verdade? Verdade. A gente tem, estatisticamente, muito mais acidentes com cães menores do que cães de grande porte. Só que a divulgação acaba sendo muito menor. Então, por isso que o pessoal fala muito de ataque de pitbull, de Rottweiler, mas a gente acompanha com muito mais frequência de cães pequenos. Não falar disso influencia nesse status que o pitbull ganhou? Influencia. Influencia porque as pessoas acham que o pitbull é o vilão e aquele pequenininho é um cachorro adequado, enfim. E aí também acaba comprando ou adotando sem conhecimento. E aí que os acidentes acontecem. Por que as pessoas gostam de cortar a orelha do pitbull? Graças a Deus isso está proibido agora. Mas é estética. Não tem... Para animais de rinha, seria um local a menos para o outro cão morder. Mas não tem funcionalidade nenhuma para o animal. Então, cortar deixa ele mais agressivo ou não influencia? Não influencia. No comportamento do animal, não é isso que influencia. Mas é uma mutilação desnecessária. E é possível que um cachorro que veio de um histórico de rinhas, ele consiga se adaptar a uma família? Sim. E a gente tem casos desse. No nosso projeto, a gente tem animais que saíram de rinha e que são extremamente dóceis. Existe um exercício que as pessoas fazem com o pitbull, dele puxar muito peso. Isso deixa ele mais forte? Trabalha a musculatura, mas não deixa mais agressivo. Não é isso que torna o animal agressivo. É uma forma de trabalhar a musculatura, que é válido, que pode ser feito, contanto que não use anabolizantes. Que as pessoas têm o hábito algumas pessoas, de usar anabolizantes. Anabolizante é sempre contraindicado. Sim, por quê? Ele pode causar diversos problemas para a saúde do animal. Quais problemas que ele pode adquirir com isso? Problema cardíaco, problema renal. E existe algum esporte que pode ser praticado junto com o dono? Corridas, caminhadas, esportes, atividades na piscina, eles gostam bastante. Atividade na água, tem algum exercício diferente para terrestre? Não, na verdade, eles gostam muito de nadar. São cães que gostam de água. Então, se o proprietário tiver essa disponibilidade de entrar com o animal, é uma brincadeira que eles adoram. Existe alguma atividade que a criança pode fazer com o pitbull? Eu acho que a atividade principal é o convívio do dia a dia. Então, é aquele contato diário, o carinho, sentir o cheiro da criança, conviver no mesmo ambiente e um respeitar o espaço do outro, os limites do outro, né? Janaína, obrigada pela sua participação. Obrigada aqui no pelo convite. Aberta. E nós ficamos por aqui. O Pauta Aberta está no fim. Obrigada pela companhia e até logo.